Em Tiago, capítulo 5, verso 16, fala assim: Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Eu estou lendo a versão da King James. Por que eu uso a King James? Porque eu acho que ela reflete um pouco mais o sentido do texto. Ou pelo menos é mais fácil para mim, não? E ele vem e fala do Elias. Eu quero focar na vida do Elias para entender um pouco essa última parte, que a súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Podemos aprender com Elias, antes de entender a oração do Elias, entender os detalhes da vida do Elias, e aqui eu quero falar de três aspectos da vida do Elias. O primeiro aspecto da vida do Elias que nós devemos aprender é viver na presença do Senhor. Isso foi o que Elias, foi a carta de apresentação de Elias no começo do livro dos Reis, quando ele aparece, quando ele fala: tão certo como vive o Senhor, na cuja presença estou, que não choverá, nem haverá água pela minha palavra. Mas a primeira frase é chave: tão certo como vives o Senhor, em cuja presença eu estou. Elias aprendeu a viver na presença de Deus. E nós devemos aprender a viver nessa consciência de que nós estamos continuamente na presença de Deus. Nós não entramos na presença de Deus quando oramos, nós não entramos na presença de Deus quando estamos na igreja, nós vivemos na presença de Deus. O Senhor está presente o tempo todo na nossa vida. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é entender justamente a nossa fraqueza humana. O verso 17 do capítulo 5 de Tiago fala: não, Elias era uma pessoa frágil como nós. Elias entendia que ele era uma pessoa fraca, que não tinha todas as respostas. Elias, é verdade, se enfrenta a Acabe, se enfrenta os 450 profetas de Baal, e esse fogo do céu que desce no Carmelo até hoje impacta nossa vida quando lemos essa porção das Escrituras. Mas seguidamente ele é ameaçado por Jezabel e ele foge. Por quê? Porque ele sabia quem estava realmente no controle de Israel, e era Jezabel. Então, Elias soube nesse momento que ele tinha perdido a batalha. Ele soube, ele conheceu seus limites, e nessa hora ele preferiu fugir e encontrar em Deus ou o consolo ou a morte, porque ele viu que a situação estava acima das suas próprias forças. Então, nós temos que aprender a entender que nós não somos aquilo que nós pensamos que somos frágeis, dependentes do Senhor. O que nos leva então ao último aspecto. Por causa disso, Elias era um homem que orava. Elias conhecia quem era Deus, sabia o poder de Deus, estava continuamente na presença de Deus, mas ao mesmo tempo ele entendia que ele mesmo era uma pessoa frágil, uma pessoa fraca, uma pessoa que não conseguia fazer todas as coisas. Esse conhecimento de Deus e ao mesmo tempo o conhecimento da sua fraqueza o levou a depender de Deus em oração. E quando nós oramos a Deus, nós fazemos isso, nós entendemos o quão grande é Deus, o quão poderoso Ele é, tudo o que Ele pode fazer, mas ao mesmo tempo entender que as situações da nossa vida não estão na nossa mão e que nós precisamos depender de Deus o tempo todo. Então, neste tempo em que nós estamos, aliás, a vida toda, no tempo em que nós vivemos, precisamos depender de Deus e aceitar que nós não temos todas as respostas, que não conseguimos mudar as circunstâncias da nossa vida, que não temos como, às vezes, conseguir aquilo que desejamos. Portanto, se torna necessário para a subsistência nossa como cristãos a vida de oração. Nós, como igreja também, nós não temos como nas nossas forças alcançar o mundo com a mensagem do Evangelho, mas nós podemos sim contribuir com isso através da nossa oração, através da nossa vida dedicada a Deus. Por quê? Porque quando oramos, nós sensibilizamos e agimos, porque Deus toca o nosso coração. Oração não é somente orar para que a chuva desça ou não desça. Orar sensibiliza o nosso coração, nos aproxima de Deus e faz que a nossa vida comece a enxergar o mundo do jeito que Deus enxerga. Se a oração não muda a minha perspectiva de vida, é possível que eu esteja orando somente pelos meus próprios interesses e eu não procure a glória de Deus na minha oração.
Quando orarmos, nós temos que procurar a glória de Deus, que Deus se manifeste, que Deus seja glorificado e que eu possa então encaixar a minha vontade na vontade de Deus. Tudo isso como Elias, tudo isso num texto de Tiago que nos remete à vida do Elias. Aprendamos do Elias, aprendamos de Elias para termos uma vida de oração frutífera e uma vida cristã de propósito na glória de Cristo. Que Deus te abençoe. Isto foi o Devocional do Dia.